Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir o último tópico da matéria de economia monetária, que é a teoria novo-clássica e o ciclo real de negócios. Então, essa abordagem ela vai ser desenvolvida principalmente pelo Lucas e pelo Sargent, e ela tem uma continuidade com os apontamentos trazidos pela teoria monetarista do Friedman, contudo, com algumas alterações relevantes na sua, nos seus pressupostos e principalmente na sua teoria expectacional. Então, a escola novo-clássica, ela, assim como o monetarismo, ela nasce da crítica ao pensamento keynesiano, que entra em crise no final dos anos 60. Então, ela vai partir de uma crítica principalmente à incapacidade da teoria keynesiana em reverter a estagflação que a economia norte-americana vinha sofrendo. Lembrando que estagflação, que é um fenômeno extremamente peculiar, onde a gente tem a combinação de estagnação econômica com inflação elevada. Segundo os autores novo-clássicos, os modelos keynesianos, assumindo a hipótese de longo prazo da curva de Phillips, não conseguiram prever e explicar o processo de estagflação da economia mundial, verificado no início dos anos 70. De modo que as recomendações baseadas em modelos keynesianos produziram as maiores taxas de desemprego desde os anos 30, e isso representa uma falha econométrica em grande escala. A questão central é que recomendações de política keynesiana não têm sustentação em termos científicos, de acordo com as duas principais referências da abordagem novo-clássica, o Lucas e o Sargent, de tal modo que eles vão romper com o keynesianismo, mas eles também vão ter críticas à abordagem monetarista do Friedman, particularmente ao uso da teoria das expectativas adaptativas, à medida em que eles vão acreditar que o valor esperado de uma variável não é necessariamente uma função estável de seus valores passados. Na verdade, o fato dos agentes econômicos serem racionais faz com que eles captem todas as informações disponíveis dentro da economia e consigam fazer uma projeção sobre o comportamento dos ativos e das diferentes indicadores macroeconômicos melhor do que simplesmente acreditar que esses valores de hoje vão se repetir amanhã. Então, por isso eles vão desenvolver uma teoria nova em relação a isso, ampliando ainda mais a ênfase na capacidade de otimização e previsão dos agentes econômicos. Então, a especificidade da teoria novo-clássica está nos seus fundamentos teóricos, os quais eles se redundam especificamente em duas hipóteses principais. A primeira delas é a utilização de microfundamentos, inclusive no mecanismo de formação de expectativas, nas quais eles vão desenvolver a ideia de expectativas racionais, e a concepção de market clearing contínuo, ou seja, que o mercado ele tende constantemente a entrar em equilíbrio, ou onde a oferta ela sempre iguala a demanda agregada. E isso, em grande medida, está relacionado à existência das expectativas racionais. Elas foram inicialmente discutidas pelo Mutt em 1961, mas foram difundidas na análise macro a partir dos trabalhos do Lucas, em 72 e 73, do Sargent, em 73, e do Sargent e Wallace, em 75. Então aqui a gente tem a foto dos dois principais representantes dessa escola, o Robert Lucas e o Thomas Sargent. Né? E o ponto central aqui, tomando principalmente o Lucas, que é o nome mais destacado ainda da teoria novo-clássica, é que ele dizia que os participantes do mercado eles meditam sobre seus erros, eles utilizam e processam todas as informações disponíveis e conseguem eliminar as irregularidades em erros ao prever mudanças futuras nos níveis de preço. Como as pessoas entendem que as políticas de expansão fiscal e monetária produzem inflação, elas imediatamente ajustam suas expectativas em relação à inflação a um nível superior quando o governo sanciona a política. Ou seja, os agentes econômicos, por serem racionais e entenderem os efeitos que a política macroeconômica do governo assume,
eles vão ter uma capacidade de previsão muito maior em relação aos resultados futuros. Desse modo, aquela situação discutida na aula anterior da economia monetarista, de possibilidade do governo conseguir enganar os agentes a partir da ilusão monetária, aqui ela acaba sendo afastada à medida em que a gente tem a validade das expectativas racionais. Tá? Só que as expectativas racionais elas vão se dividir em dois tipos especificamente, que são as expectativas racionais na versão fraca e na versão forte. A versão fraca, ela diz que os agentes, ao formularem suas expectativas no período T sobre o próximo período, ou seja, sobre T mais 1, eles se utilizam da melhor forma possível de todas as informações disponíveis para isso, né? Onde não haveria desperdício de informação. Contudo, mesmo aqui há a possibilidade de erro, né? E esse erro de previsão ela vai se dar se a informação for incompleta ou não for clara e perfeita, ou se algo inesperado acontecer. Dessa forma, uma política monetária expansionista visando o aumento do nível de produto, ela só vai ter funcionalidade se ela ocorrer de maneira inesperada. Ou se os agentes eles não tiverem acesso completo a todas as informações. Em outras palavras, se o governo, se o policymaker enganar esses agentes. Tá? Então aqui ainda cabe aquela ideia das expectativas adaptativas. Então aqui vai se questionar assim, tá, beleza. Na prática, a forma de composição das expectativas é diferente em relação às expectativas adaptativas, mas o resultado pode ser o mesmo, porque a gente pode cair em ilusão monetária. Qual seria a diferença em relação a isso, né? E daí tem a segunda versão do modelo, que são as expectativas racionais com a versão forte, onde se assume que o modo como os agentes econômicos entendem o funcionamento da economia corresponde ao seu verdadeiro funcionamento. Logo, os agentes conhecem o modelo correto de funcionamento e, como consequência, o resultado de qualquer política econômica não aleatória é perfeitamente antecipado. Ou seja, dentro de qualquer conjuntura macroeconômica que a gente tiver, e dado o conhecimento e racionalidade dos agentes em relação ao passado, eles conseguem predizer, dado aquela conjuntura, como o governo vai se comportar. Então, mesmo que o governo tente adotar uma política de maneira inesperada e escondendo informação, eles vão ter capacidade perfeita de previsão. O que faz com que políticas econômicas de expansão da demanda não podem afetar o produto real da economia. Ou seja, política monetária expansionista aqui, ela não tem efeito nenhum. Nem aquele efeito que a gente viu na aula passada do exemplo da curva de Phillips aceleracionista com expectativas adaptativas. Aqui, esse tipo de resultado não é passível de ocorrência. Então, os ciclos monetários de negócios que podem surgir disso, eles são causados quando a política monetária ela funciona localmente no curto prazo, quando tem informação incompleta. Ou seja, o que o modelo vai prever é que a única possibilidade de ocorrência de um efeito real da política monetária na economia é se houver informação incompleta. Mas isso não dura por muito tempo. E na verdade, como o mercado sempre tende ao equilíbrio, esse tipo de situação ela é praticamente nula. E principalmente porque para esse tipo de situação ela ter uma possibilidade de ocorrência, é necessário que o governo, que os policymakers, eles tenham uma característica que só é adquirida se eles não tomarem nenhum tipo de política inesperada, que é ter credibilidade. Então, somente quando o governo, o Banco Central, eles têm credibilidade é que, paradoxalmente, eles conseguem, de maneira não rompendo com essa credibilidade, enganarem os seus agentes econômicos. Então, as políticas econômicas elas podem ter efeito mesmo com as expectativas racionais se o governo possuir credibilidade. Tem tendência ao market clearing. Se ele tiver credibilidade e tentar enganar os agentes, ele pode ter sucesso, mas
num primeiro passo, feito isso, a consequência é que o governo perderá sua credibilidade e, ao aplicar políticas econômicas futuras, ele não vai ter resultado. Então, o que esse modelo ele vai prever? Que para o governo se adotar de qualquer política econômica e ela que tenha efetividade na economia e que, visando principalmente política monetária, ele tem que, de alguma maneira, informar ela antes para a população. Ele tem que deixar claro exatamente o que vai ser feito, sem esconder nenhum detalhe, para os agentes poderem alocarem melhor suas expectativas e saberem como vão se comportar em relação a essa política. Esse é um caso, esse pressuposto bem interessante em que foi aplicado aqui no Brasil durante a implementação do Plano Real. Quando o Plano Real foi implementado, a primeira coisa que o ministro da Fazenda à época fez, que era o Fernando Henrique Cardoso, foi ir à televisão e explicar todos os passos que iam ser feitos do Plano Real, exatamente para evitar cair nas situações em que os agentes sofrem de ilusão monetária, se sentem enganados e tentam compensar a correção dos preços no futuro, causando mais inflação. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante da teoria das expectativas racionais, né? A necessidade de credibilidade para o governo. E para ter essa credibilidade, um dos fatores que é destacado pelo Lucas e pelo Sargent é a independência do Banco Central. Então, para implementar principalmente políticas de controle da inflação, mesmo que impopulares, elas só são realizadas se a autoridade monetária tiver alta credibilidade. E dessa maneira, os custos de uma política de desinflação tenderiam a zero. Então, quanto maior a credibilidade do Banco Central, menores os custos de aplicação da política monetária. Tá? Então, isso fecha basicamente essa teoria a teoria monetária teoria novo-clássica. Ela é basicamente muito parecida aos pressupostos com a teoria monetarista, né? Então a grande diferença dela é que a moeda ela vai acabar sendo neutra também no curto prazo, né? Tanto no curto quanto no longo prazo, e decorrente das expectativas racionais dos agentes. E quando se olha se pega essa teoria monetária e se tenta aplicar para o comportamento da economia como um todo, a gente tem esse segundo modelo, que é o chamado ciclo real de negócios, que foi desenvolvido nos anos 80. E a teoria do ciclo real de negócios, que surge nos Estados Unidos, ela constata um comportamento altamente cíclico da economia e da taxa de desemprego, especificamente, ligada particularmente a alterações do lado real da economia, por isso é o ciclo real, onde a moeda ela não afeta, ela tem uma super neutralidade, e as alterações no modelo vão se dar principalmente pelo lado da oferta. Então, esse modelo que eu estou apresentando aqui, ele é muito importante porque ele acaba muitas vezes sendo utilizado para a construção de política macroeconômica quando a gente tem policy makers alinhados à teoria novo-clássica, e dessa forma ele complementa a abordagem que eu apresentei anteriormente. Então, para explicar as flutuações econômicas, não seria necessária a introdução de elementos teóricos de desequilíbrio, como a rigidez de preço ou salários ou imperfeições do mercado de trabalho, ou seja, fugindo aqui da abordagem da teoria keynesiana e novo keynesiano. Essas flutuações elas ocorreriam como resultado de choques reais exógenos, mas com a economia mantendo-se sempre em equilíbrio e com market clearing, ou seja, com a oferta sempre igualando a demanda. Nesse modelo, a moeda ela não afeta o nível de produto e, ao contrário, né, variações no produto induzem variações monetárias, de modo que a moeda ela não só é considerada neutra, mas ela é super neutra. Tá? Então, as expansões monetárias elas não conseguem ultrapassar o tamanho do produto. Na verdade, é o produto que induz a expansão monetária e não o contrário. Tá? Ela foi desenvolvida principalmente pelo Kindland, o Prescott e o Long e Plosser, tá? Que são as principais referências no modelo de um ciclo real de negócios. Tá? Então, o que esse modelinho ele vai pressupor? Ele assume dois pressupostos principais. O primeiro é que a mudança tecnológica é a fonte mais importante dos choques econômicos.
né? E aqui partindo muito de retomando a ideia do Schumpeter nesse sentido, e dos modelos, do modelo de Solow, né, desenvolvido nos anos 50, e esses choques eles são propagados em mercados perfeitamente competitivos. Os agentes eles são otimizadores, os mercados se equilibram e há perfeita flexibilidade de preços e salários. Logo, a moeda ela vai ser neutra. Tá? Então, como ocorre esse choque? Né? Primeiro, vai ocorrer uma mudança tecnológica, que por ser uma mudança tecnológica, uma inovação, ela é necessariamente inesperada, ela vai aumentar a produtividade do trabalho, isso vai causar um aumento da produção, um aumento do emprego, pode ocorrer se houver substituição intertemporal do trabalho. Ou seja, se os indivíduos eles estiverem dispostos a abrirem mão do lazer deles para terem uma renda mais alta agora e poderem usufruir dela no futuro. Né? Então, trabalharem mais nesse momento, mesmo com a introdução de maquinaria, para terem uma renda mais elevada e com isso no futuro eles poderem trabalhar menos e ter mais lazer. Né? Então, se isso é o que é chamado de substituição intertemporal do trabalho. O que essa teoria pressupõe é que os efeitos do choque no curto prazo são persistentes no longo prazo, porque eles elevam o investimento e o estoque de capital. Então, a descoberta, a introdução de uma inovação tecnológica, ela aumenta a produtividade, aumenta a renda, e isso vai fazer com que os agentes econômicos, os empresários, eles investam mais, aumentem o estoque de capital, e isso vai deslocar a curva, inclusive a tendência de crescimento de longo prazo para um ponto mais elevado e fazendo com que o PIB ele atinja patamares mais altos e de maneira sustentável. Tá? Dentro desse modelo que complementa, que ele assume as expectativas racionais e a teoria novo clássica como válidas, ele vai assumir que a política monetária ela só afeta os preços, ela não afeta os fatores reais. Tá? Então, como a única coisa que causa o ciclo são os fatores reais, né, ao lado da oferta, ela acaba sendo basicamente uma retomada da teoria clássica, no sentido de que o preço acaba estando necessariamente ligado à quantidade de moeda, e é basicamente a isso que a política monetária consegue afetar. Então, para que serviria a política monetária nesse ponto? Seria para controle inflacionário e nada mais. Já a política fiscal, aqui ela também tem uma redução das suas possibilidades, onde ela acaba sendo ligada menos aos gastos do governo e mais à arrecadação, onde se defende principalmente a redução de tributos como forma de estímulos à demanda. Então, no modelo do ciclo real de negócios, a tarefa da política fiscal é minimizar distorções tributárias sem prejudicar a provisão de serviços públicos. Há algumas críticas a esse modelo, que são aqui principalmente três, de que para que ele ocorra tem que haver a necessidade de existência de choques tecnológicos negativos, que eles pressupõem que a mudança do ciclo da economia ela ocorre através de choques exógenos de tecnologia positivos, ou seja, que aumentam a produtividade, mas para isso ser coerente de maneira metodológica, tem que ser possível ter choques tecnológicos negativos, ou seja, mudanças tecnológicas que reduzam a produtividade do trabalho, o que a princípio não existiria. Né? As evidências para essa situação de substituição intertemporal do trabalho são muito fracas, ou seja, é muito fraco a evidência de que os agentes econômicos eles escolhem trabalhar mais agora, trocam o lazer presente pelo lazer futuro, né? Então porque para isso caberia aqui também uma ideia da renda permanente do Friedman, uma concepção de que os indivíduos eles sabem mais ou menos quanto a renda eles têm e também quanto de ter uma previsão sobre o tempo de vida deles, o quanto de tempo eles vão ter para fazer essas trocas. Então, de fato, é um pouco
pouco realista esse tipo de pressuposto. E por fim, essa teoria ela reduz a importância das evidências de que a variação do estoque nominal de moeda aparentemente teve um grande papel no início de muitas recessões dos Estados Unidos, inclusive da recessão de 29, onde a gente tem o trabalho famoso do Milton Friedman e da Anna Schwartz. Tá? Então, são críticas que são feitas ao ciclo real de negócio. Mas esse modelo ele é muito influente até hoje e utilizado por muitos policymakers para estabelecimento de política econômica. Então, por isso a gente está estudando eles. Tá? Então, para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar essas duas questões. Vocês não precisam entregar elas. São questões de revisão. Então, eu peço para vocês lerem elas com calma. E depois a gente discute elas em aula, certo? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. A principal referência para essa aula vai ser o capítulo do Carcagnolo, chamado A Nova Macroeconomia Clássica, que está disponível no livro Escolas da Macroeconomia, do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Tá? Também foram utilizados os livros de macro, né, do Blanchard, Froen, Sachs e o Brui. Tá? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham bons estudos e nos vemos em breve.